Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Estamos vivendo dias difíceis, onde o terror e o medo entram na mente humana e tiram de cada um aquilo que é mais caro, a vida. A vida está sendo tirada na mente do ser humano, porque viver tolhido de toda liberdade, viver tolhido de não ser o que você é, de não poder fazer as coisas que naturalmente fazia, para viver sobre um regime de não pode, de fica ali, fica aqui, usa isso, faz isso. O medo entrou na mente humana de tal forma que Satanás conseguiu aterrorizar a humanidade inteira. Quando eu digo inteira, eu estou sendo mentiroso. Há um povo que não se dobra diante das obras e artiduras de Satanás. Há um povo que não teme a morte. Há um povo que conhece a sua eternidade. Há um povo que sabe que não é tudo aqui e agora. Você que está me vendo agora, me ouvindo, preste bem atenção. Não existe morte. Não como você pensa. A morte é uma separação nossa dessa terra, dessa existência. Porque o corpo tem data de validade. Essa carcaça vai para a terra um dia. Então por que temer a morte se é uma situação natural? Acha que Deus te fez para morrer? Para deixar de existir? Para viver um suspiro da eternidade e depois murchar como a flor que está no jardim? E te deu inteligência e capacidade de sentir, de amar, para depois te destruir? Quem mata é Deus. A morte é um anjo de Deus. Você sabia? Não há nada, nem Satanás faz o que quer. Ele adquire direitos para fazer. Lembra que Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu ao Pai para tocar em você, mas eu clamei por sua vida para que você não perdesse a sua idoneidade, sua razão, e se perdesse. Pedro dava muita chance, muita legalidade para Satanás agir na vida dele. Era impetuoso, violento, agia de modo imediato, reagia muito rapidamente. Ele criava situações legais para o diabo entrar na vida dele. Então, meus amados, temos que cancelar o erro na nossa vida. A chance de Satanás ter o direito legal sobre nossas vidas, para provocar enfermidades, mortes, acidente, peste. Essa peste que está aí, uns dizem foi Deus, outros dizem foi o diabo. Eu te digo, foi o diabo com a permissão de Deus. Por quê? Porque de Deus não vem o mal. Ah, mas e a morte? A morte não é mal. É uma trajetória, é um caminho. Quando Deus coloca vida em parte dele mesmo, porque nós somos parte dele mesmo, ele não retira essa vida. E ele já tentou dizer isso tantas vezes, de tantas formas, até através de Jesus. Porque a eternidade é um presente de Deus para todos. Para todo ser vivente, inteligente, racional. Então, vivemos eternamente. Não nesse corpo, mas vivemos eternamente. O problema é estar longe de Deus ou perto de Deus. Eternamente sem a presença de Deus é tristeza, é angústia. São pessoas ruins fazendo coisas ruins, que morrem e vão para um lugar onde vai encontrar os anjos caídos e Satanás. Não será um lugar bom de viver. E se pensar que vai ser eterno. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quem crê em Deus, ainda que morra, viverá eternamente na sua presença. Posso
ler para você o que Jesus respondeu quando alguém lhe perguntou algo a respeito? Está em João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que quer dizer isso? Aquele que está condenado à segunda morte. Qual é a segunda morte? É a falta de presença de Deus. Que é coisa pior do que não ser amado, compreendido, receber carinho, afeto, compreensão. Nossa, sem as virtudes do Altíssimo, não vale a pena existir. Essa é uma morte terrível que não acaba. É a morte que está destinada aos que vão viver eternamente sem a presença de Deus. Você compreende isso? Amado, amada, você que não aceitou Jesus, entenda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. É tão simples aceitar Jesus. Abra teu coração. E se está disposto a fazê-lo agora, diga simplesmente: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E creio que Ele ressurgiu dos mortos. E o seu nome será escrito no livro da vida. É tempo de buscarmos a Deus. Para que esse medo, esse terror na mente? Ah, eu preciso da vacina. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Você que clama pela vacina. Eu não clamo pela vacina. Eu tenho Deus. Me entendam ou não entendam, façam o que quiserem fazer. A minha fé está depositada no Senhor. Ele escreveu no seu livro, Wagner Alcântara Veloso. Nascimento 1/12/57. Morte, não sei, mas está escrito lá. Vou temer o quê? O Senhor sabe o dia e o segundo que vai me levar. Vou temer o quê? A minha vida está nas mãos do meu Deus e ninguém tira. Ninguém. Quem é diabo para tocar em quem está nas mãos de Deus? Paulo morreu antes de morrer. Foi apedrejado em Listra. Apedrejaram na cidade e, vendo que estava morto, o levaram para o lixão, que distava da cidade mais de 1 quilômetro. Arrastaram aquele corpo por todo esse trajeto. Lançaram naquele monte de lixo, que eles lançavam os seus lixos da cidade. Seus discípulos acompanharam assombrados. O homem tinha a palavra, o homem tinha uma história, o homem tinha algo para nos ensinar, de uma esperança guardada. O que vamos fazer agora que começamos a ouvi-lo? E ficaram lá estáticos quando aquela população saiu de perto dele. Bastou que aquela população sumisse no horizonte e Deus sopra novamente a vida em Paulo. Esse se levanta, sacode a poeira e volta para a cidade. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Cumprirá o seu tempo que Deus tem para ele na terra. Tão simples entender. Vacina vai me livrar do quê? Remédio. Se eu estiver com Deus, o meu tempo está escrito no livro sagrado da vida, que está nas suas mãos. Não temerei mal nenhum. Lê Salmo 91. Caiam 10.000 à minha direita, 1.000 à minha esquerda, todavia eu não serei atingido. Ou creio em Deus, ou não creio em Deus. Vou viver esse terror que espanta a humanidade, esses covardes que temem a morte. Adianta temer a morte? A morte vai fugir de você porque você a teme? Ah, mas nada demais. Ou você é de Deus e crê nele, ou você não é de Deus e crê no homem. Onde está a sua fé? Na ciência e no homem ou em Deus? No que crê você? Se essa peste não dizimar quem tem que dizimar, outra peste virá.
E se o seu nome estiver escrito lá para ir embora, você vai. Com peste ou sem peste. É tempo de acreditar em Deus, de buscar a sua presença, de entender que não há nada maior do que Deus. Porque Deus permite isso. Oh, meu filho, permite o quê? Que você seja assolado por uma enfermidade que pode te levar à morte? Deus não é Deus de mortos. Logo, ninguém morre. Se você está com Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo as suas ordenanças, o que você vai temer? Morrer? Você vai morrer mesmo, não é? Então, tem que temer não estar de acordo com Deus, porque quando você deixa esse corpo, vai dar de cara com um portão que está escrito assim, entrada do seu juízo. E aí? Você vai para a direita ou para a esquerda? À esquerda os malditos, à direita os excluídos. Para que lado você vai? É isso que importa. É fazer a vontade de Deus, é viver o tempo que Deus tem para você. Porque quando Deus tem um tempo para você, não importa quanto se levantem contra você. De que forma as coisas aconteçam no mundo. Não importa. Não importa porque Deus é maior que qualquer circunstância. O diabo, para tocar num eleito de Deus, tem que pedir permissão a ele. Lembra de Jó? Deixa eu tocar nele, você vai ver se ele não vai blasfemar. E Deus permitiu. Ele não blasfemou contra Deus. Ele maldisse o dia que nasceu, a parteira e tudo mais, mas Deus não. Então precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Esse mundo não é eterno, a sua vida aqui não é eterna. As suas conquistas vão chegar um dia que ficarão no passado. Nada é para sempre aqui. Por que você está com tanto medo de deixar esse mundo? Ah, você não conhece Deus. Eu conheço. Eu conheço Deus. Eu não posso ser mentiroso. Deus já falou comigo. Já me deu experiências vivas da sua presença. Já me livrou de tantas situações ruins. Já acalentou minha alma em dias que eu estava tão fraco, que estava sem força para viver. Estava totalmente prostrado. Eu vi a mão de Deus na minha vida. E não posso ser mentiroso. Eu conheço Deus, não de ver a sua imagem, o seu semblante, mas de sentir a sua presença. Então, meu amado, então, minha amada, pense no que está fazendo, no medo que está instaurado na sua mente. Deixa de ser covarde. Viva como servo de Deus e morra como servo de Deus. Viver e morrer são caminhos naturais para quem está aqui. Olha como você vive, que história vai ser escrita sobre a sua vida. Deixa de ser covarde, de ser medroso, de agarrar esse mundo e dizer, não me tira daqui. Vira gente, vira servo de Deus, seja ousado, corajoso, não tema nada. O que pode assombrar um homem de Deus, uma mulher de Deus? A morte. Que morte? Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Espero que essa breve palavra fale ao seu coração. Mude e muito as suas atitudes. E para de pedir vacina. Pede a presença de Deus. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre, eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.